Shalom. O nome de Jesus é porco ou cavalo? Será que se eu estiver citando Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo o porco da terra ou o cavalo? Será verdade isto? Será que essas pessoas que estão com isto aí estão dizendo que o nome de Jesus não salva, Senhor Jesus Cristo? Será isto verdade, gente? Hoje eu vou te provar aqui, mostrando claramente que eu posso dizer Senhor Jesus Cristo. Assiste até o final e nós vamos desfazer essas lorotas que tem que citar o nome de Jesus em hebraico. Então vem comigo que nós vamos aprender isto aqui. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Muito bem, Shalom, mais uma vez. Eu quero começar aqui a nossa reflexão, mostrando claramente que essas pessoas que estão aí com essas lorotas de dizer que nós temos que citar o nome de Jesus em hebraico, porque nome próprio não pode ser transliterado. Então, nós temos que citar o nome dele em hebraico. Agora, o interessante é que alguns dizem que o nome é Yahushua, outros dizem que é Yahusha, outros dizem que é Yahusha, outros dizem que é Yoshua. E nós temos que citar o nome em hebraico, porque se você não souber o nome em hebraico, você não tem salvação. É assim que muitos dizem. Mas vamos aprender isso aqui. Eu espero que você fique até o final do vídeo para você aprender e sair deste engano, gente. Deste engano. Porque muitas linhas doutrinárias e muitos nomes, uns dizem, já estão dizendo que é Ierossol. Já estão dizendo que é isto. Então, é Yahusha, Yahusha, Yeshua, Yahushua, Yahoshua, Yahossol. Então é isto. Uns dizem que é isto, outros dizem que é aquilo. Será isto verdade? Então vamos aprender. Então nós teríamos que ter uma Bíblia em hebraica para todos os nomes próprios falar em hebraica. Então eu não posso falar João, eu tenho que falar Yohanan. Eu não posso falar José, eu tenho que falar Yosef. Então eu teria que ter uma Bíblia com todos os nomes próprios em hebraico para poder falar só esses nomes em hebraico, já que nome próprio não pode ser transliterado. Então vamos lá, vamos aprender isso aqui. Vou mostrar para você que isso aí é só uma lorota e que não muda nada. Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador. Quando eu estou falando de Senhor Jesus Cristo, estou exaltando o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos lá. Para o primeiro exemplo, eu quero ser breve nesta reflexão para que você compreenda. Vamos lá. Primeiro exemplo que eu quero citar. José do Egito. José, o filho de Jacó, que eles dizem que é Yosef, por exemplo. No hebraico quer dizer Yosef. Então eu não posso dizer José, eu tenho que dizer Yosef. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado ao Egito. Lá no Egito ele desvendou os sonhos do faraó. Ele interpretou aqueles sonhos, ou seja, ele não, mas ele próprio disse que o Deus do universo que conhece o oculto e o profundo, que sabe todas as coisas, revelou os sonhos. Quando ele revelou, Faraó chegou para ele e disse assim: acharíamos porventura um homem como este em que há nele o Espírito de Deus. Lembre-se que José é uma figura de Cristo. É uma figura de Cristo. Ele é um homem que apresenta em várias passagens bíblicas da sua vida, ele é uma figura de Cristo. Em Cristo havia o Espírito de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então observe. Acharemos porventura um homem como este, em que há nele o Espírito de Deus? Teu nome não será José, será Zafenat Paneia. Agora entendam. Pegou, colocou um nome de acordo com os egípcios. O Egito quer dizer o mundo. Será chamado Zafenat Paneia, que quer dizer o revelador de sonhos. E alguns interpretam como o salvador do mundo, sendo ele uma figura de Cristo. Porque José salvou o mundo da fome naquela época. Ele salvou o mundo inteiro naquela época através da interpretação dos seus sonhos. E quando o faraó colocou ele para ser o governador do Egito, sentar à destra de faraó, ser o homem mais poderoso do Egito depois de
Faraó. Você sabe que Faraó aqui simboliza Deus e José simboliza Cristo. Eu não vou entrar nesses pormenores que eu quero levar você aqui a entender sobre o nome. Então tu serás chamado de Zafenat-Paneia. Todo mundo conhecia ele como Zafenat-Paneia e não como Youssef. Não, era Zafenat-Paneia. Pouco importa se o nome dele foi mudado. O importante é que ele continuou sendo o salvador do mundo naquela época. Ele salvou o mundo da fome. Ele era uma figura de Cristo. Pouco importa se eu chamasse José ou Zafenat-Paneia. Não importava isto. O que importa é que ele era o Salvador. Ele deixou de ser o Salvador do mundo com a sua sabedoria que Deus o deu, tipificando Cristo. Entenda o que eu estou dizendo. Nenhum homem pode salvar nada. Mas ele era uma figura de Cristo e nele havia o Espírito de Deus que fazia ele ter aquela sabedoria e levou a salvar o mundo da fome. Ele deixou de ser o Salvador, gente, porque o nome dele foi mudado para Zafenat-Paneia? Não. E quando os irmãos dele lá em Israel dizia, lá no Egito tem comida, vamos no Egito buscar, porque lá existe um homem sábio. E o nome dele se chama como? Youssef, em hebraico? Não, Zafenat-Paneia. Os irmãos, que eram hebreus, sabiam que existia um homem lá. Foi anunciado para o mundo que lá havia comida e que havia um homem sábio, o governador de lá, se chamava Zafenat-Paneia. O Egito simboliza o mundo inteiro. O mundo inteiro. Quem é o Salvador? Jesus Cristo. Ele é o teu Salvador. Ele veio se sacrificar para te salvar. Agora você rejeita a salvação, ele não pode te salvar. Porque um presente só é presente, você só tem aquele presente se você aceitar. Se eu vou doar para você um presente e você não aceita, aquele presente não é seu. Então Jesus te dá o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por meio de quem? De Cristo Jesus. Por meio de Cristo, daquele sacrifício no Calvário, você tem vida eterna. Por meio de José, Deus estava salvando o mundo da fome. Os seus irmãos hebreus vinham, eita, lá no Egito tem um Salvador. Quem é? Youssef em hebraico? Não, é Yahusha o nome de Jesus. É Yahushua, é Yahussol, é Yahusha? Não. Tinha isso? Não, gente, eles conheciam como Zafenat-Paneia. Ele não deixou de ser o Salvador do mundo por ter seu nome mudado. Não deixou. Quem eu adoro é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Senhor Jesus Cristo. Transliterando é Senhor Jesus Cristo. Transliterando é Jesus Cristo. Jesus não é porco, não é cavalo. Eles foram buscar no Google, botaram lá no Google. Jesus, aí, porco, cavalo. Pô, como se o Google fosse parâmetro para a minha fé. Gente, por favor, não façam isto. Isso são loucos desenfreados usados pelo diabo para chegar e dizer isso para você. Nós vamos provar claramente. Nós vamos provar na Bíblia que o nome de Jesus não é este. O nome de Jesus é porco, cavalo. Aí foram lá no Google, botaram e quiseram provar através disto. Ora, gente, são loucos desenfreados. Pessoas que se dizem eruditos, mas na verdade não tem revelação de nada. São só letras e a letra mata. Vamos lá para o segundo exemplo? Por exemplo, pronto. Deixa eu frisar aqui e concluir para você entender. Zafenat-Paneia. Todas as nações conheciam ele como Zafenat-Paneia, o revelador de sonhos. E algumas interpretações dizem que é o Salvador do mundo. O Salvador naquela época, aquele homem generoso, aquele homem que tinha o Espírito de Deus. As nações vinham de fora buscar comida no Egito e ele ali estava comandando tudo aquilo com a sua sabedoria e salvou o mundo da fome. É em hebraico, tem que saber o nome dele em hebraico. Se não souber o nome dele em hebraico, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Interessante, ele sabia o nome de José em hebraico? Não, Zafenat-Paneia. Tu serás chamado de Zafenat-Paneia, ou Zafenat-Paneia, o Salvador do mundo. Uma figura de Cristo. A figura mais ilustre de Cristo que eu vejo é em José, porque ele salvou o mundo da fome e Cristo veio para te salvar, para salvar o mundo. Mas o mundo não quer. As pessoas, as nações que não fossem buscar comida no Egito,
onde José estava governando, estavam perdidos, iriam morrer de fome. Fome. Se você não for buscar a salvação em Cristo, só em Cristo, você está perdido. Sua alma perecerá. Vamos lá. Nabucodonosor levou o Israel cativo. E no meio desses cativos estavam 4 jovens. Daniel, Misael, Azarias e Zacarias. Era Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegando lá, Nabucodonosor, Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor, e Nabucodonosor disse assim: bom, tu serás chamado agora de Beltesazar, que é o nome do meu Deus. Bel era o principal deus da Babilônia. Ele passou a ser chamado de Beltesazar. E botou o nome daqueles 3 jovens de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes babilônicos. Nomes babilônicos. E de Daniel ele colocou o nome do seu Deus. Agora, por o nome dele ter mudado, por ter mudado o nome dele para Beltesazar, ele deixou de ser o homem, um profeta. Ele deixou de ser aquele revelador, que Deus revelava através dele o profundo e oculto. Quando Nabucodonosor chegou para ele e disse que tu revelas sonhos, ele disse: eu não, mas o Deus do universo, todo-poderoso, revela o oculto e o profundo. Ele deixou de ser um profeta porque foi chamado de Beltesazar? Gente, por favor, todos na Babilônia conheciam aquele homem como Beltesazar. Ele deixou de ser o profeta? Ele deixou de dar as profecias? Claro que não, gente. Pouco importa estas polêmicas sobre o nome. Isso não importa. O importante é quem você está adorando. Se é o Todo-Poderoso que você está adorando. Cristo, para mim, é Senhor Jesus Cristo. Então observa só. Daniel não deixou de ser o profeta de Deus porque o nome dele foi mudado. Sadraque, Mesaque e Abednego não deixou de ser aqueles jovens sedentos de Deus e foram salvos por Cristo, por Deus, porque o nome deles foram mudados. Gente, procure saber. Não caia nessas lorotas, nessa besteirada deste povo aí, que fica falando que o nome de Jesus é porco, é cavalo. Nada disso. O Jesus Cristo que eu adoro é o Deus Todo-Poderoso que me salvou, o que me libertou. Pouco me importa se eu saiba o nome dele em hebraico. Agora, vai ser revelado o nome em hebraico quando as 2 testemunhas estiverem na terra. Quando a porta da graça se fechar para os gentios, eu sou um gentio, não sou de Israel. Então o nome transliterado é Senhor Jesus Cristo. Se eu estivesse lá na Argentina, nós temos o J da som de R. Então você tem o seguinte, o meu nome é José. Eu não posso ser chamado de José lá, é José, porque o J dá som de R. Conforme a linguagem, conforme o país, é assim que você vai soletrar as coisas. Então, pouco importa essa polêmica sobre o nome. E de tanto eles buscarem, já se soma 16 nomes que deram para Jesus Cristo, em hebraico. Agora, quando as 2 testemunhas estiverem aqui, a porta da graça vai se fechar para os gentios, para mim. A porta da graça vai se fechar para os gentios. Eu sou um gentio, mas eu serei levado desta terra no arrebatamento. A porta da graça se fecha para os gentios e abre para os judeus. O evangelho volta para os judeus. E as 2 testemunhas vão apresentar Cristo para eles, a expiação. Aí sim o nome dele vai ser falado em hebraico, porque eles estarão pregando lá para os judeus. Como é claro isso, gente? A revelação é uma coisa tremenda. Então não caia nessas besteiras, não caia nessas lorotas. Iau! O nome de Deus é Iau e seu filho é Yausha. O nome de Deus é Iau e o seu filho é Yahushua. O nome de Deus é Iau e seu filho é Yeshua. Gente, o Deus que eu adoro, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, não é necessário saber o nome dele em hebraico, porque ninguém sabe as 4 consoantes do tetragrama sagrado, ninguém consegue soletrar. Yud, Rei, Vav, Rei. Então veja só, quando Deus mudou o nome de Abraão, ele mudou o nome de Abraão por completo? Não, ele pegou a letra H do seu nome e colocou no nome de Abraão. Avram ficou Avraham. Abram ficou Abraão para nós. Então, é isto, gente. Não caia nessa lorota,
nessas besteiras, nessa conversa besta, que tem que citar o nome de Jesus em hebraico, porque senão você não será salvo. Zafenat Paneia não era hebraico, era egípcio. Beltesazar não era hebraico, era babilônico. Daniel não deixou de ser profeta, José não deixou de ser o Salvador. Então preste atenção nisso, isso vai te ajudar bastante. O homem que, no século XX, o homem que mais teve contato com Deus na Terra foi o William Branham. Mas o William Branham nunca chegou a falar essas besteiras aí. Ele disse que o nome era Jesus Christ em inglês e em português é Jesus Cristo. Este é o nome que está acima de todo nome para mim. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome que toda família nos céus e na terra toma. Senhor Jesus Cristo. Não é porco, não é cavalo. Google não é parâmetro para a minha fé. A minha fé está baseada nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que esse estudo possa te ajudar. Tchau.